In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então hoje na quinta-feira da quinta semana depois da Epifania, celebrando Santa Escolástica, uma virgem consagrada ao Senhor. Essa palavra de Jesus, as loucas que bateram na porta já fechada, é tremenda, é forte. Não vos conheço, disse Jesus. Não vos conheço. Mas como assim Deus não conhece? Como assim? Deus não conhecer algo? O que significa isso, Deus não conhecer algo? Aqui, na verdade, se está mostrando algo da natureza do pecado. O pecado é justamente isto. Um desconhecido de Deus. Algo que Deus não criou. Algo que não estava na sua conta. Ele não quis, não quer. Todo o pecado é algo que esfoge completamente do plano divino. É um não senso, é um não existir, Então, de fato, Deus desconhece. Triste ver que, claro, o pecado não existe em si. Aliás, foi assim que João Paulo II foi resolver a questão plantada por Skillebeck, eu acho que foi Skillebeck, sobre... Marcel, né? A moral de atitudes. Então, não, o pecado, diz João Paulo II, ele não existe em si. Uma virtude também não existe em si mesmo. O pecado está na pessoa. Então esse é o tremendo. Quer dizer, o pecado desfigura, torna aquela pessoa criada por Deus, amada por Deus, querida por Deus, de tal forma que para a pessoa Deus deve dizer: não te conheço, não te conheço. E se isso é assim, queridos, individualmente, né? E se isso é assim desde o princípio, né? Agora que chegamos ao fim, isso assume uma proporção. É muito tremendo, terrível, chegar ao ponto da história em que devemos dizer que ela se afasta completamente do plano divino, que é de salvação, que é de amizade com o homem, que é de convivência com o homem. Quer dizer, no plano dessa gente louca, insensata, imprudente, né, que está dirigindo essa grande desordem universal que se está estabelecendo no mundo, e no plano de destruição da Santa Igreja, que na cabeça destes eclesiásticos, nem dá para chamar de eclesiásticos isso, que se concebe na cabeça dessa gente, de destruição da fé, da sagrada religião, é algo que realmente se colocou tão contra, tão longe do plano divino de salvação. Bom, de fato, se trata da própria perdição. Devemos dizer assim, queridos, este plano, seja das elites do mundo, seja de Jorge Mário Bergoglio e sua trupe maldita de eclesiásticos, este plano que eles estão executando, e decididamente, a passos largos e
e sem detença, que este plano realmente é contra Deus. Não só prescinde de Deus, mas negativamente contra Deus. Como se de fato neles, o resultado do seu plano fosse criar algo, uma coisa que não se concebe. A inteligência humana não consegue entender. O pecado também não se entende. Isso é o pecado. Quer dizer, como se essa elite e este clero pudessem criar uma fé e uma humanidade diferente e outra que não aquela que é de Deus. E ali o homem pudesse encontrar as respostas da fé, né? E a realização humana que algo é pecado, algo inconcebível. Um plano que não pode dar certo. Não pode dar certo. Mas eles estão tentando, eles vão adiante. Eles querem chegar ao fim. Mas o fim não é outra coisa senão a destruição da verdade, isto é, da fé, e a destruição da humanidade, a extinção do ser humano. Pronto. Não vos conheço. Não há outra palavra a dizer para eles, para o seu plano, do que esta. Não vos conheço. Não sois nada daquilo que saiu das minhas mãos, daquilo que eu fiz, daquilo que eu planejei, daquilo que eu desejei de salvação. Assim diz o Senhor. Vosso plano é totalmente outro, completamente, é contra. É contra. Não vos conheço. Não vos conheço. Não há outro dizer, senão mesmo este. Senão mesmo. Chegamos ao tal ponto da história da humanidade em que agora não se escreve mais da história da salvação, mas a história da perdição, da revolta contra Deus e da precipitação da humanidade no pecado, sem senso, sem sentido, sem glória, sem destino, no pecado. Não vos conheço. Não vos conheço. Só Deus mesmo, queridos, na sua intercessão gloriosa, pode resgatar aqueles que não forem, afinal, contaminados pelo mal e pelo pecado. Salve-nos, Deus. Abra a porta e nos acolha como seus, aquele que Ele conhece e ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.